Media Market Podcast começando mais um super episódio preparado especialmente para a nossa audiência. Hoje a gente recebe a Jéssica Volaco, diretora de comercial e marketing da Vocan. Um prazer estar recebendo você aqui no Media Market Podcast. Veio para Floripa especialmente para gravar esse episódio para a gente. Olá, muito obrigada pelo convite, primeiramente, né? E Imagina. É um prazer estar aqui com vocês hoje representando a Vocan. É um momento muito especial pra gente, principalmente por conta do Viva Park, né? A gente tava aqui conversando nos bastidores e entre nós mesmo da equipe já dá pra perceber o impacto que tá sendo causado no ecossistema e na região. A gente veio justamente pra conversar sobre isso e aí até queria já começar o episódio falando um pouquinho sobre a expertise do grupo que vocês têm, né? São mais de 32 anos de trabalho, então se tu pudesse contextualizar pra gente de maneira breve, é claro, são 32 anos de história, daria muito mais que um episódio de podcast, mas como que tem sido essa construção, um pouquinho sobre essa trajetória e como que a tua história também cruza com a história da Vocan? Então, são décadas de acompanhamento de vários clientes do mercado imobiliário. Então, fez com que a gente tivesse uma bagagem, né, e uma expertise muito sólida, principalmente na questão de gestão, né? Então, toda essa parte dos clientes, a parte burocrática, que é o grupo vem da raiz de contabilidade, então toda a parte administrativa, financeira, isso fez com que a gente tivesse muita bagagem, porque projetos como a Vocan exigem essa expertise e essa robustez. Então, e a minha história tem muito a ver com gestão de equipes, né, gestão de performance também de resultado dos clientes, porque a gente sempre esteve próximo dos clientes para que eles pudessem prosperar. Então, esse acompanhamento fez com que a gente tivesse uma bagagem diferenciada, realmente. Isso que eu achei muito interessante, assim, enquanto eu estudava a trajetória da Jéssica, eu vi sobre a tua formação, que é na área que tu comentou, que é a expertise da Vocan, e aí pensei, cara, como é fundamental que a gente tenha profissionais do comercial e de marketing, principalmente numa área de gestão mesmo. Porque a gente que é profissional de marketing vai muito drivado por essas questões de eu não gosto de número. Eu não acompanho a performance, não é pra mim. E, poxa, se a gente não acompanha os indicadores, como é que a gente vai evoluir, né? Exatamente, a estratégia de marketing é isso, né? A grande estratégia é ter objetivos e metas claras. E você conseguir mensurá-las e também conseguir fazer com que elas tenham uma performance. Então, eu vejo que a minha profissão veio muito nisso. Em todos esses anos de experiência, eu consegui somar no marketing. Porque marketing também, além de, é claro, a gente ter uma proposta de valor, agregar na vida do cliente, né? Na vida de todos os envolvidos. Porque quando a gente fala em marketing também, tem a parte de endomarketing, né? Com o colaborador e com todos os stakeholders envolvidos, né? Investidores. Então, a gente tem esse acompanhamento e principalmente a gestão disso a longo prazo. Nossa, com certeza. Essa visão é extremamente valorosa. Eu lembro quando eu tava estudando um pouquinho sobre você e a história da Vocan, esse ponto me chamou a atenção, assim. Eu acho que é algo que os próprios profissionais que estão nos ouvindo, que fazem parte da nossa audiência, precisam ter esse olhar, sabe? Que vocês têm. Até para quem tá nos ouvindo e muito provavelmente já conhece a Vocan, mas acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre o propósito da empresa, que é de criar ecossistemas sustentáveis para entregar uma nova vida para as pessoas. Eu acho esse propósito muito verdadeiro e muito interessante, porque é um posicionamento que vocês assumem de maneira muito genuína e isso se reflete em projetos como o Viva Park e outros. Queria te ouvir falar um pouquinho sobre esse posicionamento. O grande propósito nosso é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente cria esses ecossistemas sustentáveis, é para ressignificar o jeito das pessoas viverem, né? E não apenas morarem, mas viverem de uma maneira completa. Então, que elas possam morar, trabalhar, se divertir, né? E então, como que a gente cria esses ecossistemas? A gente criou um método onde a gente une 3 frentes de negócios que trabalham de forma simultânea. Então, na parte de urbanismo, a gente escolhe as áreas, né? E faz todo o planejamento urbano delas. Na parte de incorporação, que é outra frente de negócio da empresa, a gente faz aliança com incorporadores e aí eles fazem a construção dos prédios e tudo mais. Então, são alianças que a gente faz com vários incorporadores.
E na parte de properties, que a gente fala que é a alma a longo prazo do bairro, é onde a gente faz com que o comércio seja planejado e escolhe as âncoras do projeto. Vou te dar um exemplo, o Colégio Bom Jesus, que é uma âncora do Viva Parque. Então, a gente escolheu um colégio referência na região e faz com que ele esteja dentro do projeto. Então, essas 3 frentes trabalhadas de forma simultânea é que fazem o nosso ecossistema se tornar vibrante, né, e sustentável também a longo prazo. E quando a gente fala, né, de sustentabilidade, a gente tem a natureza também como protagonista do projeto. Então, a gente une a questão dos parques, então toda fase tem uma inspiração de um parque diferente. E esse é o nosso propósito, a gente trabalha com essa missão. Que lindo. Até falando um pouquinho sobre o Viva Parque, já que a gente tá entrando nesse tema, já é um sucesso comercial, né? Queria que tu trouxesse um panorama pra gente. Claro que isso vai ser um recorte do momento, muito provavelmente até esse episódio sair no ar e nos próximos dias isso vai acabar se transformando. Mas nesse momento, como que tem sido, assim, a repercussão do projeto, enfim? Então, tá bem positiva, a gente tá bem feliz. A gente entregou a primeira fase em outubro, né? Onde a gente já tem mais de 70 casas em fase final de acabamento, né? E os primeiros edifícios vão ser entregues em breve também. Mas hoje a aceitação tá muito positiva, a gente já abriu o parque. Então, os finais de semana a gente já vê as pessoas usando realmente esses espaços, porque o bairro todo é aberto, né? Então, qualquer pessoa pode visitar. A gente já tem operações gastronômicas funcionando, né? Algumas operações tem de massa, pizza, várias operações. E é onde as pessoas elas podem ir passar o dia delas no parque, viver a experiência do parque das praças também. Hoje tem praças com equipamentos distintos, então tem quadras poliesportivas, mini pista de skate. Então a gente tem as pessoas vivendo realmente esse sucesso. E também adquirindo esse novo estilo de vida, né? Então, fazem com que seja um sucesso comercial também. Nossa, com certeza. Eu até tava dando uma olhada nos números, não que a gente precise trazer isso aqui agora no episódio. Depois eu até posso colocar as matérias linkadas aqui na descrição do episódio para facilitar para quem tá nos ouvindo. Mas quando a gente olha as imagens, enfim, procura saber sobre o Viva Parque, a gente que tá aqui em Floripa e que ainda não teve a oportunidade de ir até lá, parece algo futurista. Sabe, Jéssica? Tu olha e pensa, não, isso aqui não vai ser entregue nas mesmas proporções. E aí até a galera aqui da equipe tava compartilhando vídeos de pessoas que já foram até lá e já é uma realidade. É muito interessante que vocês podem trazer para Santa Catarina um projeto como esse. Eu acho que eleva o nível do nosso estado de forma geral e ver que já se trata de um sucesso comercial e de marketing até me deixou muito curiosa, e com certeza a nossa audiência também tá curiosa com relação a isso, para entender quais foram os planejamentos de marketing que vocês construíram para chegar nesse resultado, sabe? Por onde que começou esse planejamento? Então, a gente teve várias estratégias, né? Como eu falei, sempre a maior estratégia é traçar os objetivos e metas, né? E uma delas era posicionamento da nossa marca. Então, a gente iniciou por essa trajetória, né? Onde a gente trouxe todo o posicionamento e a gestão do branding, que é criar uma identidade única, tanto para a Vocan quanto para o projeto, que é o Viva Parque. Então, a gente trouxe isso alinhado a uma proposta de valor. Então, é muito importante ter essa proposta de valor. Vou te dar um exemplo, né, de sustentabilidade, que é um grande pilar de valor, onde a gente entrega e faz parte de cada empreendimento e cada projeto que a Vocan tem. E o Viva Parque traz muito essa característica, né? O cuidado da natureza. Então, a gente tem realmente a natureza como protagonista. Se você ir lá, e até faço esse convite para vocês irem lá, a gente tem todo o parque. Então, as pessoas elas vão ter o parque como quintal de casa, né? Então, a sustentabilidade nesse sentido também, o cuidado com o meio ambiente. Então, a gente tem toda a questão, né, de fiação 100% subterrânea. Então, a gente tem essas propostas de valor e a gente consegue fortalecer isso como estratégia de marketing também, tá? Então, além disso, o que a gente faz? A gente traz muito essa questão de criação de conteúdo educativo também. Legal. Para isso, né? Então, tanto em redes sociais quanto em eventos. Até semana passada, a gente fez um grande evento. A gente reuniu 3 arquitetos e a gente trouxe um talk de futuro das cidades.
Super importante, né? Muito alinhado com o importante. espírito do nosso tempo também. Sim. Né? A gente precisa olhar para isso. E a gente convida parceiros, clientes, alianças com incorporadores para estarem discutindo isso. Então, foi muito valioso. Então, a criação, como estratégia também, a criação de conteúdos, eventos, né? Hoje, a gente também faz a análise do público-alvo e também faz a construção de personas sólidas por empreendimento. Então, a gente analisa cada empreendimento e cria uma persona por empreendimento. Então, isso reunido várias frentes, né, de estratégia de marketing fazem com que a gente consiga posicionar o Viva Park como esse lugar único, né, de se viver. O que a gente fala é que as pessoas não estão adquirindo apenas o imóvel, elas estão adquirindo um novo estilo de viver. Né? Então, ressignificando realmente essa forma de viver de uma maneira integrada e completa. Nossa, e é muito interessante essa visão, porque é bem o ponto que tu trouxe, assim... não se trata de um imóvel, é a vida das pessoas. A gente está cada vez caminhando para um futuro de automatização e de processos muito mais rápidos e de máquinas e até inteligência artificial... automatizando o processo que a gente não precisa envolver a mão humana. E aí eu acho que a gente volta para um caminho de ter uma preocupação maior com o ambiente ao nosso redor. Será que os meus filhos, a minha família, não vai preferir viver num lugar onde eu tenha segurança, onde eu tenha contato com a natureza? É uma preocupação muito latente, né, para todo mundo. E em cada empreendimento, essa preocupação se traduz, né? Então, por exemplo, a cada empreendimento que a gente faz, a gente tem todo um cuidado com uma iluminação natural, né? Então, traz essas verticais, por exemplo, a iluminação natural, uma curiosidade até aqui, que a maioria dos problemas nossos respiratórios são ocasionados porque a gente vive em ambientes úmidos com falta de uma iluminação adequada. E isso é qualidade de vida, a gente pensar isso na concepção do empreendimento. Né? Não que ele fique apenas com design ou uma fachada bonita, com uma biofilia, mas que ele seja realmente influenciado na qualidade de vida das pessoas. Exato. Muitas vezes a gente até vê que o belo não é tão funcional e não está a serviço das pessoas, né? Que deveria ser o grande objetivo. Exatamente. A gente conversava até aqui nos bastidores um pouquinho sobre esse reposicionamento institucional que vocês viveram não tem muito tempo. A gente já permeou, enfim, esse tema de algumas outras formas, mas queria recuperar esse assunto para que quem está nos ouvindo também tivesse essa clareza, porque eu vejo que, principalmente quando a gente fala de médios, anunciantes, e aí até um conselho que, de repente, você e a Vocan podem trazer para quem está nos ouvindo, eles têm essa dificuldade de, quando me reposicionar? Qual é o momento de eu traçar um novo posicionamento? E aí, acho que, utilizando o case de vocês, pode ser que seja até educativo para eles, de alguma forma, entender qual que é o momento. Qual que era o momento que vocês estavam passando e o que levou vocês a viverem esse reposicionamento e, enfim, colocarem isso para o mercado? Então, a Vocan, ela trouxe o posicionamento de evolução urbana, né? Já era o que a gente já vivia, né? A gente trouxe esse posicionamento agora para mercado, tá? Onde a gente se posicionou como Master Desenvolvedor Imobiliário, tá? O que é uma Master Desenvolvedora Imobiliária? É esse método que a gente criou, como eu te expliquei antes, que é a união dessas 3 verticais de negócio. Isso que eu ia perguntar agora, desculpa te interromper. Esse foi um conceito que vocês criaram diante da particularidade mesmo do negócio? Exatamente, é uma estratégia de negócio nosso. Então, é um método que a gente une essas 3 frentes de negócio. E ele se torna diferente porque ele trabalha de forma simultânea, né? Então, por isso que é. E eu vejo que o momento de posicionamento, né, de marketing, é para a gente agregar valor, realmente a proposta de valor, e que a gente conseguisse explicar para as pessoas o que é a Vocan, o que é uma Master Desenvolvedora Imobiliária, e o que é essa grande evolução urbana que a gente se propõe a fazer. Então, esse posicionamento, ele veio para isso. Legal. Acho que fica muito claro enquanto tu fala sobre o Viva Park, mas enfim, até queria entrar numa outra seara, assim. Quais são considerando esse contexto que vocês vivem, com muito foco em sustentabilidade e criar ambientes para as pessoas se sentirem bem, terem qualidade de vida, quais são as oportunidades que tu enxerga, assim, até falando de mercado mais de forma geral, dentro desse segmento, pro futuro? O que tu imagina que não só a Vocan, mas que o mercado deve encontrar aí nos próximos anos?
Eu vejo assim que todos estão indo nessa linha muito desse cuidado com a natureza, né? O verde é um novo luxo. Sim. A gente fala isso muito dentro da empresa porque a gente usa essa questão da sustentabilidade não somente como fala o argumento, mas como proposta de valor dentro da empresa. Então, eu acho que as empresas elas estão caminhando para esse lado, esse cuidado com a sustentabilidade. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está falando só em natureza ou meio ambiente, né? A gente está falando em pilar financeiro, econômico, retorno de investimento. Então, as empresas estão governança, que é uma coisa que a gente trouxe essa expertise muito do Grupo Roderjan, né? Então, trazendo esses pilares que fazem com que as empresas cresçam de forma sustentável e se perpetuem a longo prazo no mercado. Nossa, isso é super importante. E principalmente pra gente que trabalha muito em contato com, enfim, anunciantes, agências, a gente vem de uma onda muito focada em retorno imediato. A gente precisa focar no curto prazo. E muito fundamentado, até em função da pandemia e de esse momento de incerteza e até de recessão que a gente viveu. A gente precisava, de fato, olhar para o curto prazo. Mas acho que agora aliás, já passou, já estamos atrasados. Já é o momento de a gente olhar para o retorno a longo prazo, a médio prazo, principalmente porque as empresas que estão olhando para isso, como a Vocan e, enfim, as demais, são diferenciadas no mercado, né? Acaba apresentando também esse diferencial competitivo perante as outras concorrentes. Uhum. E não só as empresas, o consumidor ele está olhando muito isso, o cliente está tendo muito essa preocupação. Então, este estilo de vida das pessoas também tem mudado, né? Eles estão mudando o estilo para uma vida também saudável, em busca desse contato, dessa conexão com a natureza. Então, quando a gente une natureza e tecnologia juntas, né? Que às vezes a gente olha a natureza distante da tecnologia. Não, a gente consegue viver de maneira integrada. E o cliente, ele gosta disso, as pessoas estão buscando isso. É mesmo? Vocês chegaram a elaborar, enfim, ter acesso a algum tipo de estudo que demonstrava isso ou foi na prática mesmo, com base nas personas? Não, a gente sempre estudou bastante. A gente sempre, quando começa um empreendimento, a gente faz toda uma pesquisa de mercado, analisa a região, né? Analisa a vocação daquela área também para entender e conseguir ser assertivo também na entrega de cada empreendimento. Nossa, com certeza. Imagino que deva ser um estudo muito aprofundado, né? Até pelo resultado que a gente já sabe que o Viva Parque, por exemplo, tem. Dá pra ver que tem estrutura de pensamento ali. Sim, a gente trabalha bastante também com uma curadoria. Então, além de uma pesquisa, né, de público, a gente faz toda uma pesquisa mercadológica mesmo do comércio. Uhum. Então, onde a gente consegue analisar a vocação também comercial daquele espaço. Né, e consegue fazer com que hoje a gente dentro da empresa tenha uma curadoria onde a gente escolhe os operadores que vão estar conosco, né, nesse comércio planejado. Então, para que tenha uma boa academia, né, até lançamos agora, final da semana passada, a Academia Wave, que é uma grande academia, é uma das maiores da América Latina, aí na região aí quem é de Balneário Camboriú e Itapema já conhece. Já conhece, né? Uma marca mas consolidada. Estará também no Viva Parque. Então, a gente escolhe esses operadores, né, que tenham prática e a gente consegue trazer isso para o Viva Parque para que realmente tenha essa sintonia desse lugar planejado. Nossa, com certeza. E até reforço, o propósito de vocês fica muito evidenciado quando tu traz esses pontos, sabe? Porque, de novo, não é só um imóvel. É sobre todo o ecossistema que vai estar ali ao entorno. E é curioso, sempre eu converso com vários segmentos aqui no Media Market Podcast. E tem alguns específicos que me chamam a atenção, que se destacam por evitar o atrito. Né? Mas e aí, por que eu tô trazendo esse ponto? Porque no caso de vocês não é tão óbvio. Normalmente a gente espera isso, sei lá, de um empreendimento hospitalar, médico hospitalar, que, pô, quer que a pessoa entre ali, passe por todos os processos que são necessários para ela ficar bem e não ter atrito nenhum. E agora, enquanto tu tá me trazendo todos esses benefícios que vocês têm, tá muito claro esse posicionamento de eu só quero que as pessoas vivam com qualidade de vida. Que elas possam focar o tempo delas e a energia delas naquilo que elas precisam, no trabalho, na família. E todo o bairro vai estar lá disponível para que isso seja proporcionado, sabe? E simplificar, né? É o simples que funciona. Quando a gente fala em trazer a simplicidade de viver bem, é o teu filho poder ir a pé pro colégio.
né? Então, é simples, mas hoje a gente tem, né, nas cidades, às vezes, uma dificuldade para isso. Em questão de segurança, em questão de caminhabilidade mesmo dos espaços. Então, quando a gente traz essa simplicidade de viver bem, é isso que a gente busca, né? Essa qualidade de vida das pessoas. Porque quando a gente fala também disso, a questão de tempo e funcionalidade dos espaços tem uma interferência direta nisso, né? Nossa, com certeza. E esse ponto que tu traz é muito essencial, assim. Até pela questão da segurança, que eu dei uma estudada, vi que o bairro, ele é projetado para proporcionar segurança, mas de forma não invasiva, para que as pessoas não se sintam repreendidas, ou enfim, até vigiadas, não sei se essa é a palavra exata. Mas eu achei esse pensamento por trás da segurança do bairro genial, assim. Porque ao mesmo tempo que você tá assegurado, você não se sente invadido, sabe? Sim. É muito relevante. A gente usa bastante tecnologia para conseguir fazer isso, sabe? Equiparado a aeroportos, por exemplo. Uhum. Então, a gente traz todos esses equipamentos inovadores para a questão das pessoas se sentirem seguras sem muros. A gente fala isso, né? A questão de não ter muros, mas que tenha o reconhecimento, por exemplo, facial, reconhecimento de placas de veículos. O bairro todo, ele pode ser fechado em segundos. A gente tem bullets que eles fecham as ruas. Então, se acontecer alguma sensação de insegurança, a gente consegue fechar o bairro nas principais vias de acesso. Então, são várias tecnologias aplicadas para que a gente consiga ter esse senso de segurança sem ser invasivo também. Nossa, sensacional. É muito interessante. Tô curiosa pra ir até lá. Já ter passado a manhã toda falando, já quero ir lá pra entender. Vai ter que ir lá isso. agora. Não, tô na obrigação, com certeza. A gente falou bastante sobre o cunho educativo que as ações até de marketing de vocês têm. E até gostaria de entender melhor um pouco sobre como isso é materializado, sabe? Como que vocês acabam demonstrando isso, até para quem é profissional de marketing pode estar nos ouvindo. Como que vocês tangibilizam isso para a audiência? Como que esses pilares e benefícios e, enfim, atributos que o Viva Parque tem, por exemplo, mas não necessariamente precisa ser sobre ele, são demonstrados para a audiência de vocês para que eles consigam enxergar valor nessa proposta que vocês têm? Uhum. Hoje a gente trabalha muito essa questão do online, né? Então, toda a integração com várias redes sociais, Instagram, Facebook. Então, a gente gera muito conteúdo nisso, através de vídeos educativos também. E-mail marketing com clientes, a gente trabalha muito. E eventos, tá? Então, hoje a gente tem, né, os parceiros de negócio nosso, por exemplo, os corretores, que vendem, né, Viva Parque. Então, a gente faz todo mês um evento educativo, onde a gente traz conteúdos para que possam ser ferramentas de venda para eles também, né, e que agregam valor para o projeto. Então, dessa forma, a gente consegue gerar conexão com as pessoas. Legal. Jéssica, pra gente fechar o episódio, tem uma pergunta clássica que eu sempre faço pra todo mundo que vem aqui no Media Market Podcast. Ela é uma pergunta aberta, tá? Fica à vontade pra sugerir aquilo que você achar que é melhor. Tem gente que sugere evento presencial, já vou te dar umas dicas. Tem gente que sugere livro, tem gente que sugere podcast, tem gente que sugere experiências ao ar livre mesmo. Depende muito de cada segmento e da vivência de cada pessoa, por isso que é uma pergunta legal. Esse episódio, ele é finito, ele acaba agora, daqui a 2-3 minutos, dependendo de como a gente avançar. E eu tenho certeza que quem tá nos ouvindo até aqui agora vai ter curiosidade de entender mais sobre você, sobre a Vocan, sobre o Viva Parque, sobre esse projeto de futuro mesmo e até de presente, porque já tá acontecendo, que vocês estão desenvolvendo. Para essas pessoas que estão curiosas para entender mais sobre esse universo, o que tu recomendaria? Então, primeiro vim sentir a experiência do Viva Parque, né? Eu acho que é o ponto-chave disso, assim. A gente até usa como mote nosso de campanha, que é Viva Parque, Porto Belo, você sente que é para você. Legal. A gente quer mesmo que as pessoas venham sentir essa experiência, né? Mesmo que não consiga ir até lá, a gente tem toda uma experiência online também. Então, tem todo o tour virtual onde a pessoa consegue andar pelo bairro virtualmente. Então, esse convite fica de viver essa experiência e sentir o que é o Viva Parque, essa nova maneira de se viver. Sensacional. Obrigada novamente por ter topado vir até Floripa, conversar com a gente, explorar um pouquinho da trajetória. O microfone tá aberto se você quiser se despedir, falar pro pessoal onde eles podem te encontrar, se conectar lá no LinkedIn. Uhum. Então, meu LinkedIn é Jéssica Volaco, né? Eu agradeço o convite e espero todos no Viva Parque.
Pode deixar, não. Já tá aqui anotado aqui pra gente passar lá. Vou convidar o André, nosso operador. A gente vai lá dar E o Instagram também uma é passeada pelo Vocan, bairro. tá? Então, 2 Vocan Ks, oficial, né? 2Ks Vou e N no colocar aqui na final. descrição pra facilitar pra galera, pra eles encontrarem você. Obrigada novamente por ter topado conversar um pouquinho comigo, com a nossa audiência. Eu tenho certeza que a gente sai desse episódio muito curioso pra olhar pro propósito da Vocan, pra esse novo posicionamento que vocês trazem e pra acompanhar aí, que eu tenho certeza que muita novidade ainda vai estar disponível pro mercado. Com certeza, a gente já tem até semana passada, lançamos algumas novidades, né? E tem muita coisa por vir. Obrigado pelo convite. Imagina, conte sempre conosco. Eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo aí de casa pode acessar todos os nossos episódios em media.market/podcast e na próxima terça tem episódio novo. Tchau, tchau.